Graça e paz a todos. A palavra do Senhor para o nosso coração nessa manhã está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase virou uma frase de efeito, uma frase de autoajuda, uma frase de incentivo. E não que ela não possa ser usada, mas nós não podemos tirar essa frase do contexto em que ela está sendo escrita. O apóstolo Paulo aqui ele está agradecendo à igreja, agradecendo aos filipenses por eles terem entrado com ele, participado com ele das tribulações dele. E aqui ele está agradecendo, porque é a segunda vez que essa igreja está ajudando Paulo financeiramente. Mas o mais bonito disso é que Paulo, ele fala no versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, o agradecimento dele não era por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de ter fartura como passar fome, e sim de abundância como de escassez. Eu acredito que o apóstolo Paulo, antes dele se converter, enquanto ele perseguia a igreja de Cristo, eu acredito que ele deve ter ganhado muito bem para isso, Eu acredito que ele era muito bem pago para perseguir e para matar os judeus. Paulo ele era um justiceiro, entre aspas, e ele deveria ter uma boa renda, ele deveria ganhar muito bem para que isso acontecesse. Paulo, entre os escribas e entre os fariseus, entre a autoridade daquela época, Paulo era um homem honrado, Paulo era um homem de posição, era um homem de status, era um homem de uma boa situação financeira. Então Paulo sabia o que era ter fartura, Paulo sabia o que era ter abundância. Mas Paulo conhece o Senhor Jesus Cristo. E Paulo entra agora numa outra situação. Ele entra na situação de perseguido. Paulo deixou de ser o perseguidor para ser o perseguido. Paulo deixou de ser o justiceiro para viver a justiça de Deus. E aqui ele vai ter que aprender a viver na dependência do Senhor. Paulo vai ter que aprender a viver da misericórdia daqueles a quem ele perseguia. Olha a situação em que chegou a vida de Paulo. Olha a mudança em que chegou a vida de Paulo. Ele perseguia o povo de Deus, ele matava. E agora ele está dependendo do mesmo povo que ele perseguia. Dependendo humanamente falando, porque o apóstolo Paulo ele fala que a força dele vem do Senhor, mas ele está agora dependendo da misericórdia de Deus, usar a igreja a quem ele perseguia para sustentar ele no ministério. E eu acredito que Paulo fala que ele aprendeu tanto a ter fartura quanto a padecer fome, porque eu acredito que o Senhor permitiu que Paulo passasse por esse momento também, de às vezes não ter o que comer, para que ele aprendesse a depender do Senhor, através da igreja. Então, em que circunstância Paulo está falando, tudo posso naquele que me fortalece? Paulo está falando aqui que ele sabe ter muito e sabe ter pouco. Paulo sabe viver na abundância e na escassez. Paulo sabe ter o que comer, mas também sabe o que ter fome, Paulo está falando aqui, eu sei viver na dependência do Deus que me chamou. E nós vemos muitas pessoas usando essa frase como uma frase de efeito. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas e quando vem a escassez, você questiona Deus? Quando vem a enfermidade, você questiona Deus? Quando vem a tribulação, você questiona Deus? Quando vem a situação difícil, você questiona Deus? Porque falar que eu tudo posso naquele que me fortalece quando eu estou bem é fácil.
Falar eu tudo posso naquele que me fortalece quando não me falta nada, isso é muito fácil. Mas e quando falta? Então Paulo ele está falando aqui, eu sei viver no muito e no pouco. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo, tanto eu posso ter muito como eu posso ter pouco. Em Cristo, tanto eu posso ter o que comer quando eu posso passar fome. Em Cristo, eu posso ter abundância e posso ter escassez. Com Cristo, eu posso ter saúde, eu posso estar enferma. Em Cristo, eu posso todas as coisas. Porque a graça do Senhor é que me sustenta. A alegria do Senhor é o que me fortalece. Quando eu alegro o coração do Senhor, adorando a Ele, independente da circunstância, independente da situação, Ele vem e fortalece a minha vida. Então, em Cristo, eu posso todas as coisas. É Ele que me sustenta, tanto no momento bom quanto no momento ruim. É o Senhor que me fortalece, tanto na bênção, né, quanto na adversidade. Posso todas as coisas. Posso ter muito, posso ter pouco. Posso estar bem, posso não estar bem. Mas eu tenho que estar em Cristo. O foco principal é eu estar em Cristo. E Paulo está falando aqui que várias vezes já essa igreja ajudou a ele. Porque ele passou por lugares que ninguém fez nada por ele. E ele fala assim, ó, recebi tudo e tenho abundância. Mas ele fala também assim, ó, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Porque Paulo entendeu que quando aquela igreja mandou para ele, aquela oferta estava agradando ao Senhor. E o meu Deus, ele fala, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece quando eu estou em Cristo. E não só usando uma frase de efeito para me convencer de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando aqui que Deus vai suprir todas as necessidades em glória. Porque ele entendeu que aquela oferta, mais do que suprir a vida dele, estava sendo agradável a Deus. A sua oferta está sendo agradável a Deus? O que você tem dado, o que eu tenho dado, o que nós temos dado, tem sido agradável ao Senhor? Ou a gente dá por dar, ou a gente faz por fazer? Olha o que Paulo fala, que aquela oferta chegou diante do Senhor como aroma suave, como sacrifício agradável a Deus. O que você tem feito, o que você tem passado, tem que chegar diante do Senhor como um sacrifício agradável. E aí, em Cristo, o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Aí sim nós podemos dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quem nos fortalece é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que essa não seja só uma frase de efeito, mas seja uma frase de bênção para a sua vida e que você venha usar essa frase da melhor forma possível. Amém?